Quando a gente vai agora, por exemplo, no texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, olha o que diz. E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Aqui, quando diz que o homem veio a ser uma alma vivente, não diz que ele veio a ter uma alma. Portanto, o homem é uma alma. Exatamente o que Paulo cita em 1 Coríntios 15, 45. Lá em 1 Coríntios 15, 45, Paulo ele cita essa passagem, né? E ele diz que o primeiro homem, Adão, ele tornou-se alma vivente. Usa o termo tornou-se, quer dizer que o homem é. Ele tornou-se, quer dizer que o homem é uma alma. Aqui não diz que o homem recebeu uma alma ou que ele tem uma alma. E curiosamente, quando a gente abre no texto, realmente o texto em hebraico fala isso. Vayetzer, passou a formar Yehová Elohim, Jeová Deus, et Adam, o homem, afar min ha'adamah, do pó do solo, vai par beapav, e a soprar nas suas narinas, nishmat chaim, o fôlego de vida. Então imagine um boneco que Deus formou. Formar é uma forma, um boneco formou um formato de homem, de barro, e aí passou a soprar nele o que? O fôlego de vida. Aí o texto conclui dizendo, vai Adam, e veio a ser o homem, lenefesh chayah, em alma vivente, ou seja, uma alma vivente. Então o homem é uma alma, ele não tem uma alma. Então é muito importante entender isso. Esses textos são muito importantes de perceber, de entender, né? Bom, vamos agora observar também, olha só, em Números capítulo 6, versículo 6, aqui fala de pessoas que eram chamados nazireus lá no passado, no tempo do antigo Israel, e Deus disse que todos os dias em que ele se mantinha apartado, ele era um tipo de uma seta, para Jeová, não se pode chegar a nenhuma alma morta. Ou seja, a pessoa não podia tocar em uma alma morta. Um cadáver de uma pessoa que faleceu, um animal morto, era uma alma morta. E aqui ocorre a palavra hebraica nefesh met, alma morta. A frase hebraica nefesh met. Portanto, mais uma análise revela que a alma não é imortal, não é invisível e sobrevive ao corpo de uma pessoa ou animal, mas é a própria pessoa ou animal, são almas. Isso explica por que, em harmonia com todos esses textos, o texto de Ezequiel 18, olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Deus diz, eis que todas as almas a mim me pertencem, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho a mim me pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Aqui diz que a alma morre. Portanto, a alma não é imortal, o ensino tradicional das igrejas evangélicas e católicas. Isso é um desvio da palavra de Deus. Aí tem gente que tenta redarguir e fala, não, aqui deve estar errado. Por que que Jesus falou para a gente temer aqueles, como diz Mateus 10, 28, lá ele disse, não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui está dizendo que não é para a gente não temer aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Aí eles param aqui, ó. Esquece de ler o restante do versículo. E aí eles tentam achar na Bíblia algo que confirme o que eles já acreditam. Isso aí, gente, é o erro deles. Aqui a palavra alma está sendo usada no sentido de vida. Então está dizendo, em outras palavras, é para a gente não ficar com medo de quem pode matar o corpo, mas não pode tirar a vida da gente. A esperança de vida. A palavra alma ela tem dois sentidos básicos na Bíblia. A alma se refere a um ser que respira, qualquer um, e também a vida desse ser, conforme nós lemos em Levítico 17, 14, onde Deus fala que a alma da carne está no sangue. Ou seja, a vida da carne está no sangue. E lá usa a palavra alma em Levítico 17, 14. Então, a Bíblia usa a palavra alma no sentido de vida. E aqui fala mais um pouco, ó, a segunda parte que eles ignoram, os que defendem a imortalidade da alma, eles ignoram que aqui fala, nós devemos temer aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Aqui fala destruir e usa o verbo apolumi, que significa destruir completamente. Então aqui fala que a gente tem que ter medo daquele que pode destruir. Destruir o quê? A alma. A alma. Né? Então a alma pode ser destruída. Aqui você tem que raciocinar. Se você leu a primeira parte e ignorou, falou, não, lá a primeira parte do texto que fala que não pode matar a alma. Não, aqui está dizendo para a gente temer, ou seja, não querer desagradar aquele que pode matar ou destruir tanto a alma como o corpo, que é Deus. Ou seja, aqui no sentido alma, no sentido vida. Né? Destruir onde? Na geena. Aqui geena era um depósito de lixão, onde Jesus
ele se referiu, não era um lugar de fogo, Geena. Algumas Bíblias traduzem aqui, no versículo 30, eles colocam Gehenan, do grego, para inferno de fogo. Mentira. Não está a palavra inferno, que no grego seria Hades aqui. Então as Bíblias adulteram e conseguem convencer as pessoas do contrário. Então, resumindo, aqui diz, na segunda parte do versículo, que está sendo ignorado pelos que leem só metade do texto, aqui fala que a alma pode ser destruída na Geena, a alma e o corpo, o que mostra que a alma é destrutível. Portanto, vamos ler a Bíblia com mais atenção, com interesse de entender o que ela diz. Então, vamos cuidar para prestar atenção nisso.